Você já parou para pensar no que acontece quando o Brasil, um dos países com a maior biodiversidade do planeta, decide flexibilizar as regras de proteção ambiental justamente às vésperas de sediar a COP30? Pois é, recentemente a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que muda completamente as regras do licenciamento ambiental no país. E isso pode ter consequências gigantescas, especialmente para a Amazônia. Eu sou Ana Carolina e neste episódio do Entre Linhas eu vou te contar o que está em jogo com o projeto de lei 3.729. Vou fazer um rápido passeio pela história das leis ambientais no Brasil, mostrar os números por trás do desmatamento e discutir o papel que o país quer assumir ou não diante do mundo. Mas vamos voltar só um pouquinho no tempo, então, para trazer um pouco de história. Desde a Constituição de 1988, o meio ambiente é um direito garantido a todos. O famoso artigo 225 diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Parece básico, mas isso foi um marco. É consagrador o testemunho da ONU que nenhuma outra carta do mundo tenha dedicado mais espaço ao meio ambiente do que a que vamos promulgar. Antes disso, em 1981, a gente já tinha criado a Política Nacional de Meio Ambiente, que tornou obrigatório o licenciamento ambiental para qualquer atividade potencialmente poluidora. Depois vieram outras leis super importantes. O Código Florestal, que ganhou nova versão em 2012, a Lei de Crimes Ambientais de 1998, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a Política de Mudanças Climáticas. E o resultado disso tudo, entre 2004 e 2012, o Brasil conseguiu uma façanha. Reduziu em 83% o desmatamento na Amazônia. Isso mesmo, a taxa caiu de quase 28 mil quilômetros quadrados por ano para menos de 5 mil. Só que a história não parou por aí. Em 2012, o novo Código Florestal já foi visto como um retrocesso por ambientalistas. Ele anistiou desmatamentos ilegais cometidos antes de 2008 e reduziu a proteção das matas ciliares. Mas o baque maior veio entre 2019 e 2022. Talvez você se lembre da frase "passar a boiada", dita por um ex-ministro do Meio Ambiente durante a pandemia. Aquilo virou símbolo de um desmonte. Esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas, de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Agora é a hora de unir esforços. E os números mostram isso. O desmatamento na Amazônia voltou a subir e chegou a ultrapassar 11 mil quilômetros quadrados em 2020, o maior índice em mais de uma década. Foi como se o país tivesse voltado vários anos no tempo, ignorando as lições que tinham dado certo. E claro, isso teve impacto internacional. O Brasil passou a ser visto como vilão ambiental. E aí nós chegamos em um novo capítulo. Agora, em 2025, surge mais uma peça nessa história, o Projeto de Lei 3.729, que ficou conhecido como a Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Esse projeto ficou parado por quase 20 anos, mas agora passou na Câmara e no Senado. E muita gente está dizendo que ele representa o maior enfraquecimento das regras ambientais desde a Constituição. Mas o que ele muda, afinal? Para começar, ele cria algo chamado licença por adesão e compromisso. Uma licença que você consegue basicamente preenchendo um formulário sem necessidade de análise prévia dos órgãos ambientais. É como se fosse um "confia em mim". Além disso, o projeto libera várias atividades da obrigatoriedade de licenciamento, entre elas todas as atividades agropecuárias. Mas espera aí, todas? Sim,
todas. Agricultura, pecuária, plantação de soja, criação de gado, tudo isso ficaria dispensado de licença ambiental, mesmo em áreas como a Amazônia. Basta o proprietário ter um cadastro ambiental rural, que aliás é autodeclaratório e nem sempre validado. Ou seja, grileiros podem declarar uma terra como se fosse deles e, a partir daí, ficarem dispensados de licença. Isso abre uma brecha enorme para ilegalidades. E mais, o projeto reduz o poder de órgãos como a FUNAI e o IPHAN. Se uma obra afetar terras indígenas não demarcadas ou sítios arqueológicos não tombados, eles nem precisam mais ser ouvidos. Isso num país onde 180 povos indígenas vivem só na Amazônia e onde o patrimônio histórico muitas vezes nem foi totalmente catalogado. O governo Lula foi contra o projeto. Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, se manifestou publicamente, dizendo que ele representa um risco grave, só que o Congresso aprovou mesmo assim. Na votação na Câmara, o placar foi de 267 a favor e 116 contra. Está encerrada a votação. Sim, 267, não 116. Estão aprovadas as emendas. No Senado, a maioria também apoiou. E agora o projeto está nas mãos do presidente, sancionar ou vetar. Ambientalistas pedem o veto total ou pelo menos dos trechos mais perigosos. Mas já tem parlamentar avisando que, se Lula vetar, o Congresso pode derrubar os vetos. Ou seja, o embate está bem longe de acabar. Enquanto isso, o governo tenta mostrar que voltou ao caminho da proteção ambiental. E há avanços concretos. Em 2023, o desmatamento da Amazônia caiu 42% em relação ao ano anterior. Foram cerca de 9 mil quilômetros quadrados desmatados, ainda muito, mas uma melhora significativa. E teve mais. O Fundo Amazônia foi reativado. O plano de combate ao desmatamento foi relançado e os embargos e multas ambientais cresceram mais de 100% nos primeiros meses de governo. Esse cenário ganha ainda mais peso porque, adivinha, a COP30 vai acontecer no Brasil, mais especificamente em Belém do Pará, bem no coração da Amazônia. É a primeira vez que uma conferência do clima da ONU será feita dentro da maior floresta tropical do mundo, ou seja, o Brasil vai estar no centro das atenções, e a floresta também. O governo quer aproveitar esse momento para mostrar que o país voltou a liderar a agenda ambiental global, mas não dá para fazer isso aprovando leis que liberam geral. O próprio presidente Lula prometeu zerar o desmatamento até 2030 e cortar 53% das emissões de gases de efeito estufa até lá. Mas, para que isso vire realidade, vai ser preciso mais do que só o discurso. Vai ser preciso coerência entre todos os sentidos. O licenciamento ambiental não é só uma burocracia no caminho de grandes obras. Ele é o principal instrumento que a gente tem para avaliar os impactos e proteger o que ainda resta das nossas florestas, rios e biomas. E isso importa não só para salvar a natureza, mas para garantir água, clima, comida, saúde. Não tem futuro possível sem um presente mais sustentável. O Brasil já mostrou que pode fazer diferente, mas será que vai conseguir resistir às pressões e fazer as escolhas certas? A resposta, como quase tudo na política, está entre linhas. Se você gostou desse episódio e quiser saber mais como acompanhar as leis em tramitação, acesse www.inteligov.com.br e veja como a nossa plataforma pode te ajudar a mapear os temas de seu interesse, como os de sustentabilidade. Eu fico por aqui e te espero no próximo programa. Até lá!